Aleluia, boa noite, paz seja convosco. Diga: o meu Deus é grande e por isto eu vou viver milagres. Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Diga comigo: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Amém? Glória a Deus. Sente, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Jesus, ele havia passado o dia curando, libertando, abençoando o povo, e ele despediu a multidão e olha para os seus discípulos e dá esta ordem: passemos para outra margem. É tempo de alcançarmos a outra margem. É tempo de sair da margem. Como assim, pastor? É tempo de abandonarmos a margem do divórcio. É tempo de abandonar a margem do pecado. É tempo de abandonar a margem de uma vida sem Deus. Esse texto, ele é um texto que nos encoraja. Diga assim comigo: hoje eu sairei encorajado a mudar de margem. Precisamos mudar de margem. O texto, ele é autoexplicativo. Naquele dia, se Jesus falasse hoje, seria neste dia, sendo já tarde. Eu faço uma pergunta para a amada igreja: o que já é tarde? O que já passou o tempo de fazermos? O que eu ainda não fiz? A Bíblia diz que o que eu tiver que fazer, o que você tiver que fazer, tem que fazer logo, tem que fazer enquanto é dia, porque a noite chegará, e quando a noite chegar, não vai dar para fazer nada. Esse texto ainda não era noite, esse texto já era tarde. Esse texto já tinha passado boa parte do dia. A noite já se aproximava. E a noite, ela já se aproxima. Essa palavra hoje, ela não é uma palavra para lhe exortar. Não é isso. Só para lhe alertar. Aliás, hoje à noite, eu quero lhe dizer que mesmo ainda sendo tarde, ainda dá tempo para você mudar de lado, ainda dá tempo para você mudar de margem, ainda dá tempo para largar a vida de pecado, para largar a vida do velho homem e vir viver com Cristo um novo tempo.
Passemos para outra margem. O que lhe atrapalha de passar para outra margem? O que tem atrapalhado a minha vida, a sua vida, de passarmos para a outra margem? De sair ali da área, da zona de conforto, da zona de uma vida longe do propósito. Será se você, se eu, não temos que passar para outra margem hoje? Abandonar a vida velha e deixar que a Bíblia se cumpra na nossa vida, verdadeiramente dizer: eis que tudo se fez novo. Já era tarde, e por ser tarde, Jesus, Ele deu uma ordem. Talvez já seja tarde para algumas coisas na tua vida. Talvez seja tarde para você estudar. Talvez seja tarde para você realizar alguma coisa. De repente seja só tarde, mas a noite ainda não chegou. A Bíblia diz que quando a noite chegar, aí não vai dar mais tempo. Jesus, Ele disse aqui, isso não é uma parábola. Isso aconteceu com os discípulos. Quando é parábola já está valendo. Ele está ensinando. E esse ensinamento aconteceu na prática. Já era tarde, mas ainda dava para mudar demais. Olha para o irmão que está aí do teu lado. Diga para ele: já é tarde, mas a boa notícia é que dá para te sair daí. A boa notícia é que ainda dá para mudar de margem. Olha aqui para mim. A boa notícia é que ainda tem jeito. A boa notícia é que ainda tem uma solução. A noite está chegando. A noite já chegou para muitos. Já é tarde, mas eu ainda tenho uma oportunidade de mudar de lado. Eu ainda tenho uma oportunidade de largar a margem do velho homem, de largar a vida sem Deus, de largar a margem de uma vida sem a presença, sem a obra, sem um relacionamento com a família. Já é tarde, muitas coisas já passaram por debaixo dessa ponte, mas ainda dá para mudar de margem. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Olha, depois desse texto, a continuidade desse texto, na realidade, o outro lado foi o lugar do milagre. Na realidade, o outro lado foi o cenário de uma das maiores libertações que aconteceu na história de Jesus. Do outro lado, para onde Jesus foi, morava um homem, no lugar inusitado, para não dizer tenebroso. Tinha um morador lá do outro lado, naquela vila, por nome de Gadareno. E lá, ele não morava em nenhuma casa. Lá do outro lado, ele não morava em nenhuma república. Lá do outro lado, ele morava no cemitério. Ele se alimentava de vez em quando ali dos próprios
cadáveres. Do outro lado morava o milagre. Quero dizer para você que o texto diz que já é tarde, e de fato a gente olha para algumas coisas na nossa vida e diz: já era para ter acontecido, já era para o meu milagre ter chegado, já era para a minha vida estar bem, já era para ter prosperado, já era para isso, já era para aquilo, ou seja, já é tarde. Mas ainda dá para você sair da margem da derrota e vir para o outro lado, o lado do seu milagre, o lado da sua bênção. Do outro lado morava um homem que a sociedade não aguentava. Do outro lado morava um homem que a sociedade não segurava. Leia comigo o capítulo 5, versículo 4 de Marcos, a continuidade do texto. Diz assim: porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Ninguém. De repente até queriam prendê-lo, colocava os grilhões, ele quebrava, prendia, ele quebrava tudo. Ninguém, as autoridades não conseguiam subjugá-lo. A federal da época não deu jeito, o FBI da época não deu jeito, não teve ninguém que deu jeito. Ninguém poderia subjugá-lo. Só o evangelho parou esse homem. Tem coisas que só é o evangelho que vai parar na sua vida. Talvez você está vivendo algo na sua família, de repente tem alguém aí na sua família que a polícia não pode subjugar, e as ajudas, os amigos, ninguém pode subjugá-lo, ninguém pode pará-lo. Jesus vai parar. Ele vai parar. Quem crê? Você crê? Ele vai parar. Só Jesus para subjugá-lo, só Jesus para pará-lo. Do outro lado, pensa comigo, se Jesus não tivesse mudado demais, se Jesus continuasse ali, depois daquilo fosse descansar, depois de atender aquela multidão, já no final da tarde, a noite já estava chegando, se ele fosse parar, ou tirar a mão, no finalzinho, a noite chegando, de repente você acha que a sua vida está no finalzinho, de repente você acha que você não dá mais nada, você não consegue render mais nada. A questão aqui não é tempo, é propósito. A questão aqui não é idade, é propósito. Quem está me entendendo? Sim, já é tarde, mas você ainda tem a oportunidade de mudar demais. Você ainda tem a oportunidade de dizer: a partir de hoje eu vou mudar de lado, eu vou abandonar o lado do pecado, eu vou abandonar o lado do vício, eu vou abandonar o lado das coisas erradas. Talvez você, mulher, que me ouve agora, tem lá um esposo que nada parou ele até agora. Talvez você, homem, tenha uma esposa que nada parou ela até agora. Talvez são os seus filhos, que ninguém conseguiu ainda subjugá-lo. Saia da margem. Saia da margem. Eu até acredito que para você estar aqui é porque você já decidiu sair da margem. Para estar aqui é porque você já não se conformou com a situação e você veio para cá hoje dizendo: eu vou ouvir uma palavra, Deus falará comigo, o meu milagre vai acontecer.
Você já decidiu sair da margem. E aí às vezes a gente se engana, porque quando a gente sai da margem, a gente pensa que não teremos luta. Quando a gente sai da margem do mundo e decide andar com Cristo, decide estar com Cristo, a gente acha que não vai passar por problemas. E quando passa, o inimigo coloca na nossa mente dizendo que Deus não está conosco. Os discípulos saíram da margem, passaram para o outro lado da margem. Agora, no meio desse trajeto, no meio da navegação, melhor dizendo, eles passaram por uma tempestade. Talvez você já está passando por essa tempestade. Talvez você já está enfrentando uma tempestade. E aí eu quero que você entenda: se você está enfrentando tempestade, se você está passando por problema, se você está enfrentando guerra, é porque você já saiu da margem. Aguenta firme. Aguenta firme. Está passando por problema? Tem problema aí na família? Está passando por guerra financeira? Está passando por dificuldade? É porque você não está mais lá na margem. Lá na margem não dá tempestade. Lá na vida que levávamos antigamente, era uma vida de conforto na nossa mente. Era uma vida sem perspectiva de mudança, de transformação. Aí agora você está andando, você decidiu sair dessa margem, você está enfrentando os seus problemas. Vença eles. Eu quero dizer para você, se você não vencê-los, eles te vencerão. É necessário você ficar de pé, é necessário você enfrentá-los, é necessário você decidir passar de margem para outro lado da margem. É necessário você entender isso. Ficou claro? Jesus disse: a noite, já é tarde. Quantas vezes você já olhou para a situação e você disse: não dá mais, já é tarde, não dá mais para fazer isso. Algumas coisas a noite já chegou, outras estão como o texto diz, sendo já tarde. Mas eu quero te dizer nessa noite, que mesmo sendo já tarde, Jesus ele nos dá uma ideia: passemos para o outro lado da margem. Virão as lutas, virão as tempestades, não desista, não abandone o barco. Os discípulos não abandonaram o barco, os discípulos não saíram do barco. Já é tarde. Talvez você diz: pastor, se eu estivesse ouvido isto antes, já é tarde, eu já estou na margem do divórcio, eu já estou na margem aqui das drogas, eu já estou na margem da prostituição, ou de tantas outras coisas. Já é tarde. Mesmo sendo tarde, eu quero declarar na sua vida o que Jesus declarou na vida dos discípulos: ainda dá tempo de sairmos, ainda dá tempo de passarmos para outra margem. Você vai ter problemas, você vai ter dificuldades, mas eu quero te dizer que o outro lado, o lugar do milagre, eu quero te dizer que o outro lado, aonde Jesus operou o maior ou a maior das libertações, te aguarda. O cenário do teu milagre está do outro lado da margem. O cenário da tua bênção, a Bíblia diz que quando
a tempestade passar, a bonança virá. Depois de toda a tempestade, está enfrentando tempestade? Está passando por luta? Você está passando por tribulação aí no casamento, na família, na vida pessoal, na vida profissional? A tempestade vai passar. Não, eu acho que você não entendeu. A tempestade vai passar, a bonança virá, e você chegará no lugar do seu milagre. Não desista. Eu não sei aonde você está. Talvez você está saindo da margem, decidiu sair da vida do pecado, da vida sem Deus, melhor dizendo, de uma vida longe de Deus, começou a andar com Deus, começou a focar no reino, começou a olhar para Deus, começou a andar com Ele, começou a tua navegação, começou a tua jornada. Jesus disse que aqui nós teríamos aflições, mas Ele mandou você ter bom ânimo, porque Ele estaria no seu barco. Jesus, naquela tempestade que os discípulos enfrentaram, Jesus estava lá no barco. Ele nunca vai te deixar só. Não abandone o barco, não abandone a sua família, não abandone o seu casamento. Pastor, está feio o negócio. Meu irmão, o milagre está ali na frente, o milagre está ali na outra margem, o milagre está logo ali. Aguarde um pouco, persevere, vá até o fim, você vai chegar lá. Só não pule do barco, só não tome outra direção. Já é tarde, mas ainda dá tempo. O texto diz: passemos para outra margem. Quem vai passar para outra margem? Olha para o irmão que está aí do teu lado e diga: nós vamos passar. Diga para ele: nós vamos chegar lá, chegaremos lá, a gente vai chegar na outra margem. É lá que mora o teu milagre, é lá que você vai ver a transformação, é lá que você vai ter a libertação, é lá que você vai ter a bênção. Não abandone o barco, tão somente saia da margem, passe para o outro lado. Olhe para o irmão que está do seu lado, diga para ele: passe para o outro lado, passe para o outro lado. Diga: o lugar do seu milagre está lá. Levante a mão para os céus, diga: eu vou passar para outra margem. Eu não sei o que Deus está falando com você, eu não sei o que Deus está pedindo para você fazer. Deus está falando com alguém aí? Eu creio que Deus está falando com alguém. Eu vou passar para outra margem, eu vou fazer isto, eu vou largar esta vida e eu vou para o centro do meu milagre. Quem vai viver milagre aí na outra margem, fique de pé no seu lugar, no nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus. Aleluia.